Bom dia, quarto ano, aulinha de ciências. Vamos lá continuar falando sobre as plantas. Hoje nós vamos falar sobre a reprodução das plantas, tá? Então você vai ler 214, 215 e 216, tá? Lê de preferência em voz alta para treinar a sua leitura, tá? Lê e volta para cá para a explicação, ok? Vamos lá, página 214. Reprodução das plantas. Aí ainda tá a Maria, ó, e a mãe dela. Agora eu sei como as plantas se alimentam, respiram e transpiram. Vimos na aula passada, né? Mas as plantas também se reproduzem? Claro, elas, como os outros seres vivos, as plantas também se reproduzem. Então, todo ser vivo, ele se reproduz. Então, se a planta é um ser vivo, ela tem que se reproduzir, né? Se você abrir aí o livro, abre o livro, tá? E vamos ver aí como é que acontece. Ele diz aí, ó, que a planta também tem o ciclo da vida, né? Ela cresce, ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e ela morre. Umas demoram mais do que a outra, mas elas morrem, certo? Então, como a reprodução é importante, né, para todos os seres vivos, porque é assim que se reproduzem, é assim que nascem outras árvores, é assim que nascem outros seres, outros animais, né? Então, na página 215, ele começa aí, ó, vamos lá, número 1, lá em cima, a estrutura das flores. As flores, elas têm as estruturas reprodutivas femininas e as masculinas, tá? As femininas são chamadas de gineceu, tá? Gineceu. Olha aí na florzinha onde tem a abelhinha, tá? Essa partezinha aí, ó, é a gineceu, que é a parte feminina da planta. E tem a androceu, que é a parte masculina da planta. Tá vendo esses pequenininhos aí? Tá bem pequeno, ele tá mostrando, certo? Aí o que que acontece? A abelhinha vem, né? Vai pra plantinha, pra florzinha. E acontece aí, né? Dos grãos de pólen ficar grudadinhos nelas, né? Nas abelhas, nos pássaros, né? Aí o que que acontece? Ela sai de uma florzinha e vai para outra florzinha, né? É a polinização, esse processo aí, ó, né? O grão de pólen, ele precisa, né, entrar no gineceu. Tá vendo? Ó, se você voltar lá pro desenhozinho, você tá vendo as bolinhas amarelas? As mesmos grãozinhos de pólen que foram pela abelha, né? A abelha pousou na florzinha, as bolinhas caem dentro do gineceu. Aí é a polinização, né? Certo? Aí ele diz aí no número 2, ó, polinização e fecundação. Esse processo chamado polinização, Para que ocorra a reprodução, o grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu. Esse processo é chamado de polinização, né? Acabei de explicar. O grão de pólen entra do gineceu para poder formar aí, né, a reprodução, para começar a reprodução, certo? Pode ser com auxílio do vento, da água, dos animais, né? A célula sexual masculina presente no grão de pólen une-se à célula sexual feminina presente no óvulo, em um processo chamado fecundação. Como resultado, o óvulo dá origem à semente e o ovário pode dar origem ao fruto. Certo? Então, depois acontece, ó, a dispersão, né? As sementes podem ser liberadas dos frutos e espalhadas no ambiente, em um processo chamado dispersão. Ó, o passarinho vai lá, come a maçã, pega a sementinha da maçã e sai
com ela no bico e de repente ele solta, né? Então, ela pode ser realizada pela própria planta, pela água, pelo vento ou por animais que se alimentam dos frutos e liberam a semente no ambiente. Do passarinho, ó, ela vai para o número 4, que é a germinação. As sementes dispersas no ambiente podem encontrar condições adequadas para se desenvolver e dar origem a uma nova planta em um processo chamado germinação. Aí começa tudo de novo, né? A plantinha vai crescer, né? Vai dar as florzinhas, começa todo o processo novamente, certo? Na 216, né, ele fala sobre as estratégias de polinização. Você já percebeu que existem flores com diferentes formatos, cores e aromas? Essas características das flores são estratégias que as plantas apresentam para atrair animais para a polinização. Então tem essa vermelhinha aí, ó, Rafflesia. A flor pode atingir até 1 metro de diâmetro. Olha, meu Deus, como é grande. Produz um cheiro de carne podre que atrai moscas, as quais auxiliam na polinização da planta. Eca! Cheiro de carne podre. Quem é que quer uma flor dessa? Queria não. Vocês queriam uma flor com cheiro de carne podre? A do lado é a orquídea erva abelha. Pode atingir até 25 centímetros de comprimento, tá? Essa daí é pequenininha, né? Algumas flores apresentam formato semelhante ao de animais, como a orquídea acima. Ela apresenta flores com formatos semelhantes ao da fêmea de uma vespa. Aí o macho da vespa vem, né? O vespa macho, pousa na flor, confundido com a fêmea, né? E acaba ajudando aí na polinização. Tá? Gente, viu essa planta? Essa flor aí, essa orquídea. Reprodução vegetativa. Essa reprodução aí pode se reproduzir a partir de outras partes da planta, né? Aí ele pode ser pelas folhas, pela raiz, pelo caule. Ela não precisa ser especificamente da semente, tá? Ela pode ser por outra folha, por um pedacinho do galho. A rosa, por exemplo. A rosa, se você cortar no cantinho certo do caule, né, nasce outra rosa. Mas aí também tem que saber fazer, né? Então ele daí, ó, ele mostra o passo a passo como foi que aconteceu essa daí, ó. Né? Legal. Agora você vai pausar novamente o vídeo, vai responder a 217 e a 218. Vamos lá? Vamos corrigir. 217. Você ia ligar corretamente aí os processos, né? Polinização é o do meio, tá? Processo no qual os grãos de pólen de uma planta são levados até o gineceu de outra ou da mesma planta. É onde tem a abelhinha, tá? Polinização é o quadrinho do meio e embaixo é onde tem a abelhinha. Dispersão é o último, processo em que a semente é levada para outros locais do ambiente e ela é levada pelo passarinho, tá? Germinação é o primeiro, processo no qual a semente dá origem a uma nova planta. E o desenhozinho é aí do feijãozinho nascendo, certo? 2. Ao retornar para casa após um passeio no parque, Giovana percebeu que havia estruturas pontiagudas presas em sua calça. Eram frutos do carrapicho. Que processo de reprodução das plantas pode ser associado a essa situação? Dispersão, né? A Giovana que saiu espalhando as sementes aí do carrapicho, né? Então, é a dispersão, né? Pode ser feito por animais, né? Que nesse caso aí foi pelo ser humano, mas poderia ter sido por qualquer outro animal, certo? Então, é dispersão.
Vamos lá, 218. 3. As abelhas são consideradas importantes polinizadores. Diversos produtos agrícolas como café, laranja, maçã, melão e maracujá dependem da polinização realizada pelas abelhas. No entanto, nas últimas décadas tem ocorrido um fenômeno preocupante. As abelhas estão desaparecendo do ambiente. Triste. Por que as abelhas são importantes para as plantas? Já viu, né? Porque as abelhas realizam a polinização de muitas plantas. E essa polinização, né, auxilia na sua reprodução. B. Como o desaparecimento das abelhas pode prejudicar a produção a produção dos alimentos? Se as abelhas realizam a polinização, muitas plantas, né, que são consumidas como alimento pelos seres humanos, né, podem estar no meio dessa polinização feita pelas abelhas, né? E se não tem as abelhas para fazer, se elas estão desaparecendo, se não tem elas para fazer essa polinização, quem vai fazer? Ou o que, né? Então, diminui a quantidade de alimentos produzidos, certo? A cera para você pesquisar na internet os motivos que estão levando as abelhas a desaparecer do ambiente. Então, se você fizer aí essa pesquisa, você manda para mim. E você ganha aí um pontinho aí de participação, né, na disciplina de ciências, tá? Vai juntar aí para ajudar na sua provinha, tá? D, você desembaralhar aí, né? As abelhas auxiliam a reprodução das plantas, mas também se beneficiam desse processo. Organize as letras seguindo a ordem das setas e descubra o nome de uma substância açucarada que as abelhas coletam nas flores para produzir o mel. Então, você ia escrever néctar, Nectar, certo? Néctar. Ok? Então, terminamos nossa aulinha de ciências. Não esqueça de colocar os certos, tá? E até amanhã.